com Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nesta noite. Queremos desde agora agradecer já a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui neste momento com mais um programa Voz do Evangelismo. Nosso momento que nós temos todo sábado a partir das 19h30. Então nós estamos felizes de poder nesta noite estar mais uma vez aqui compartilhando com cada um, né? Esse momento muito especial, né? Queremos agradecer em primeiro lugar a Deus por tudo que Eles têm nos concedido e a você que tem nos dado o privilégio de sempre estar conosco, né? Sempre estar conosco, nos prestigiando neste momento muito bom, muito agradável que Deus tem nos concedido. E queremos agradecer a todos, né? Que a partir desse momento nós estamos entrando ao vivo com o programa A Voz do Evangelismo, abençoando as vidas de cada irmão que se faz presente, nos dando o prazer de estar conosco nesse momento especial, né? O nosso programa de todos os sábados, né? Que nós estamos aqui todos os sábado, né? Programa abençoado, né? Nós não vamos passar no vídeo hoje mesmo, vai ser áudio, porque o nosso aparelho deu pane, né? Quebrou o nosso tablet e não vai ser possível passar vídeo, né? Mas você pode participar conosco, você pode participar conosco do nosso programa, ligando, né? Você pode mandar uma mensagem para o nosso telefone 988-198114. Você pode mandar a sua mensagem para nós. Se você quiser dar um destaque de qualquer mensagem do profeta de Deus, mensagem que Deus está preparando nos últimos dias, você tem toda a liberdade. Você pode mandar para nós um destaque do parágrafo da mensagem do profeta de Deus, ou um destaque de um culto que você assistiu, mensagem poderosa, boa do pastor, que você anotou aquele destaque, você queira dar o destaque, nós vamos abrir a oportunidade para qualquer irmão, né? Esse programa é um programa que é para todos, né? Então você pode, se você tiver, você pode ligar para nós, ou então mandar uma mensagem para nós no telefone 988-198114, e nós iremos colocar, né? Nós iremos colocar o seu áudio ou ler a sua mensagem que você enviar para nós aqui, né? Nós estamos iniciando, né? Mais um programa. Na segunda-feira nós estivemos aqui num momento muito bom, especial, e foi muito bom o momento que nós estivemos aqui com o nosso programa, abençoando as vidas, né, de cada irmão. E Deus nos concedeu a oportunidade de estar mais uma vez aqui neste momento tão especial. Então você pode participe conosco do nosso programa, né? Programa que é uma bênção, né? Estamos aperfeiçoando cada dia mais o nosso programa, né? Estamos correndo aí agora de um aparelho no computador, ainda não conseguimos, mas tudo vai funcionar bem. E aqui nós queremos deixar já um abraço para a nossa irmã Elane, né? Irmã Elane, lá de Abaetetuba. Irmã, Deus abençoe a senhora, tá? Deus abençoe. E estamos com saudade de você, né? Estamos com saudade de você. Pareça lá no tabernáculo, né? Queremos ouvir aquele hino abençoado que a senhora gosta de cantar, né? Então, Deus abençoe a senhora, tá bom? Então nós vamos ouvir mais um hino e logo depois nós vamos continuar com o nosso programa, né? Um hino abençoado aqui. Deus abençoe vocês, cada irmão, cada pessoa que tem colocado esse desejo de servir a Deus, né? Então nós estamos abrindo um espaço, uma oportunidade para qualquer irmão que queira participar conosco do programa, mandando seu áudio, mandando uma mensagem, nós aceitamos aqui, né? Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que também
ainda irão se conectar. Então vamos ouvir esse hino abençoado. Na estrada de Damasco, onde Saulo viajava em busca daqueles crentes que o Senhor Jesus amava. Mas eis que de repente um varão ao descer e uma voz assim disse: Eu sou Jesus, Filho de Deus. Saulo, Saulo, assim diz o Senhor, por que tu me persegues? Quero dar-te meu amor. Saulo caiu, mas logo respondeu: Não posso ver de quem és tu, Senhor. E Saulo ficou cego, sem saber o que fazer. O mestre disse a ele: Não deves padecer. Tu és vaso escolhido para o meu nome levar aos aflitos reprimidos, e haverão de se salvar. Saulo, Saulo, assim diz o Senhor, por que tu me persegues? Quero dar-te meu amor. Saulo caiu, mas logo respondeu: Não posso ver de quem és tu, Senhor. Foi o apóstolo Paulo, um guerreiro de valor. Combateu o bom combate, sempre ao lado do Senhor. Recebeu muitos açoites, vindo a dizer até: acabei minha carreira, mas guardei a minha fé. Saulo, Saulo, assim diz o Senhor, por que tu me persegues? Quero dar-te meu amor. Saulo caiu, mas logo respondeu: Não posso ver de quem és tu, Senhor. Saulo, Saulo, assim diz o Senhor, por que tu me persegues? Quero dar-te meu amor. Saulo caiu, mas logo respondeu: Não posso ver de quem és tu, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que lindo, que hino lindo, maravilhoso, né? Na estrada de Damasco, né? Quando Paulo caminhava, o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, caminhava por ali à procura dos cristãos, mas Deus teve aquele verdadeiro encontro com ele. Ele teve o verdadeiro encontro com o Senhor, né? Senhor de Criador dos céus e da terra, e encontrou
ele ali na estrada de Damasco, né, caminhando, procurando, né, matar os filhos de Deus, né? E Deus teve um encontro com o apóstolo Paulo, né? Engraçado, uma coisa impressionante, né? Por causa da religião, muitas pessoas matam os outros por causa de religião. Muitas pessoas matam por causa de religião, né? Religião não leva ninguém ao céu, o que leva é Jesus. E ele estava caminhando ali e Jesus, conhecendo o coração dele, o Senhor teve aquele verdadeiro encontro com ele ali na estrada de Damasco, né? Aonde Deus teve aquele verdadeiro encontro com Paulo, né? E apareceu para ele, né? Apareceu em forma dessa coluna de fogo aí que você está vendo aí atrás de mim, né? Muitas pessoas perguntam: por que você tem foto deste homem aí? Não é por causa deste homem, é por causa da foto da coluna de fogo que está sobre a sua cabeça, né? E foi esta coluna de fogo que teve um encontro com Paulo, aquela luz resplandecente que caía que resplandeceu nos olhos, né, do apóstolo Paulo naquele momento, e ele ficou cego, né? A luz, a coluna de fogo trazendo, e teve aquele verdadeiro encontro, Jesus Cristo agora na sua forma original, como luz, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então ele era a luz, e agora ele estava ali na forma que ele era, o Logo de Deus, né? Aquele Logo, aquela parte de Deus saiu e se formou essa coluna de fogo, que é o próprio Deus em forma de uma coluna de fogo, e apareceu. Essa coluna de fogo, ela esteve no deserto guiando o povo de Israel. Durante a noite ela aparecia e guiava Israel durante a noite, né? De dia ela era uma coluna de nuvem. Ela estava andando com o povo, guiando o povo, fazendo cobertura para o povo, para que o sol não pudesse, né, castigar os seus filhos. E ele estava ali cobrindo o povo de Israel. Ele andava e aquela nuvem, coluna de nuvem, aparecia e guardava o povo. E à noite, como não tinha luz elétrica, a coluna de fogo aparecia lá e iluminava o caminho aonde eles estavam repousando, acampado. A coluna de fogo sempre ela esteve presente. Você viu que a coluna de fogo esteve sempre presente, né, nossas vidas. E a coluna de fogo é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é fogo. Ele desceu no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que eles viram ele como língua, como fogo. Então era o Espírito Santo em forma de fogo ali. Então a coluna de fogo. Então nós temos, por causa da coluna de fogo, né? Por causa que a coluna de fogo, ela identificou o ministério profético do profeta de Deus. Então nós estamos, né? Grande o apóstolo Paulo, ele apareceu a ele, né, transformando ele em um grande homem, pregador da palavra de Deus, né? E Deus desceu e se fez presente ali através daquela coluna de fogo, né? Aquela coluna de fogo se fazendo presente ali ao apóstolo Paulo, né? Trazendo ele, e agora ela voltou novamente a identificar, porque toda vez que a coluna de fogo ela aparece, é porque é um sinal que existe um profeta na terra. Você sabia disso? Todas as vezes que aparece uma coluna de fogo, é sinal que há um profeta na terra. Há um profeta na terra. Sempre foi assim. Sempre a coluna de fogo esteve presente, porque sempre teve um profeta na terra. Foi assim com Moisés, né?
ele apareceu para Moisés numa sarça ardente e disse para Moisés que ele ia ser o libertador do povo de Israel, né? Então, Deus abençoe. Vamos ouvir mais um hino abençoado aqui. Logo nós voltamos de novo, né? Enquanto isso, vou beber uma águazinha. Vamos ouvir um hino abençoado aqui. Não é por acaso essa tua aprovação. Deus está moldando você. Não se desespere, não perca a razão. Deus está vendo teu sofrer. Se por esse vale for preciso passar, não desista da cruz. Mesmo sofrendo, não pare de lutar. Olhe só pra Jesus. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Não é por acaso essa tua aprovação. Deus está moldando você. Não se desespere, não perca a razão. Deus está vendo teu sofrer. Se por esse vale for preciso passar, não desista da cruz. Mesmo sofrendo, não pare de lutar. Olhe só pra Jesus. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Não olhe pra trás, continue a caminhar. Não chegou a hora de parar. Toda essa luta que parece não ter fim, Deus está vendo, Ele vai te ajudar. Não olhe pra trás, continue a caminhar. Não chegou a hora de parar. Toda essa luta que parece não ter fim, Deus está vendo, Ele vai te ajudar. Você vai vencer. Aleluia. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Amém. Você vai vencer. Você é um vencedor, né? Você já é um vencedor, porque Deus te chamou para ser um vencedor, né? Deus te chamou para ser um vencedor. Você foi chamado para vencer. Vencer todas as barreiras, né, que apareçam no seu caminho. Deus te chamou para você ser um vencedor. E você não tem que temer, né? O inimigo, diz o profeta de Deus, às vezes ele faz cara feia, né? Bate o pé para ver o que você vai fazer. Mas você é um vencedor porque Deus te chamou já para vencer. Ele te deu vitória no Calvário. Toda a vitória que você possa conquistar, Cristo já conquistou por você no Calvário. Então, você é um vencedor, né? Então, vamos aqui mais um momento, mais um hino. E logo depois desse hino nós vamos mais com a meditação da palavra. Vamos ouvir. Senhor, ofereço a
ti minha gratidão, todo meu louvor em forma de canção, por tudo quanto fizeste por mim. Quando tudo parecia que só restava a morte, eu pude sentir as tuas mãos fortes me sustentando, dando-me a saída. Nada, é uma folha seca na deserta estrada, onde não há brisa nem cheiro de flores. Deus, perdoa minhas falhas, todos meus pecados, desvia meus passos de caminhos errados, pois o meu desejo é de morar no céu. Razão, porque me deste a salvação, entregando teu filho pra morrer por mim. Quando condenado ao inferno a minha alma estava, o Senhor provou que me amava, entregando a si mesmo pra salvar a mim. E nada, é uma folha seca na deserta estrada, onde não há brisa nem cheiro de flores. Deus, perdoa minhas falhas, todos meus pecados, desvia meus passos de caminhos errados, pois o meu desejo é de morar no céu. É muito menos que nada, uma folha seca na deserta estrada, onde não há brisa nem cheiro de flores. Deus, perdoa minhas falhas, todos meus pecados, desvia meus passos de caminhos errados, pois o meu desejo é de morar no céu. Amém, amém, glória a Deus, louvado seja a Deus, o hino de agradecimento, né? Agradecimento a Deus pelas bênçãos, pelo aquilo que Ele tem nos concedido, né? E é isso, né? A gente deve ser muito grato a Deus por tudo, né? Que Ele tem concedido a nós. Uma coisa muito interessante é sobre gratidão. Gratidão é uma coisa que dificilmente você paga, né? Difícil não, gratidão você não paga gratidão, né? A gratidão você nunca paga, porque a gratidão ela é uma coisa que não é um favor, é como a graça. A graça é um favor imerecido, você não mereceu, mas Deus lhe encontrou, né? Então é a gratidão, né? Por isso que nós somos gratos a Deus por tudo isso que Ele tem nos concedido, né? Então, eu quero ler uma escritura, né? Quero ler uma escritura aqui. É só uma pequena reflexão, né? Na mensagem, a estatura de um varão perfeito. Nós não vamos demorar muito, né? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1.
capítulo 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que o inquietam e queiram transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, porque persuado eu agora, homem, ou a Deus, ou procuro agradar o homem, a homem, se estiveres ainda agradando ao homem, não seria servo de Cristo, né? Graças a Deus, né? Por essa escritura. E eu queria ler um parágrafo da mensagem estatura de um varão perfeito, né? Estatura de um varão perfeito, né? O profeta diz aqui assim, ó: qual é o fundamento da cristandade? Fé na palavra de Deus. Esse é o fundamento. Então começa a crescer algo sobre este fundamento. Agora, na construção de uma casa, se necessita certa classe de material. E alguns dos carpinteiros aqui nos poderia dizer como construir uma casa. Porém, vou lhe dizer como construir sua casa espiritual, onde pode morar Deus. Ele quer morar em você e quer que você seja semelhante a Ele. Ele quer você refletir seu ser. Glória a Deus, né? Fundamento, né? Como nós já vimos, o apóstolo Paulo falando aqui que não há outro fundamento, né? Só existe um fundamento, e este fundamento é Cristo, através do ensinamento dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas que Deus estabeleceu. Deus tem uma ordem, Deus tem um plano, Deus tem um mistério, Deus sabe como fazer as coisas. Então Deus estabeleceu. Tudo será através do evangelho da palavra. Tudo tem que ser através do evangelho. Então, como diz o apóstolo Paulo, se vir outra pessoa, ou até um anjo do céu, trazendo um outro evangelho além daquilo que ele tem anunciado, seja amaldiçoado, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabia que viria muita gente. Como ele diz mesmo: eu temo que quando a minha partida aparecerá muito no meio de vós, né? Lobos devoradores, acrescentando a palavra. E foi o que aconteceu. Depois da partida do apóstolo Paulo, a igreja, os líderes da igreja tomaram outros rumos e começaram a adicionar algo na escritura, fora daquilo que o Espírito Santo estabeleceu através do apóstolo Paulo, através dos apóstolos. Não há outra maneira, só existe uma maneira, que é através das escrituras, né? E o profeta de Deus diz aqui assim, e o apóstolo Paulo diz que ele quer refletir. Ele queria refletir, né? Ele diz uma coisa interessante. Ele diz que há classes, uma construção de uma casa, há vários tipos de material, né?
para começar a casa. Para você começar uma casa, você tem que ter um material ingrediente chamado se for de alvenaria, você tem um ingrediente chamado pedra. Você tem que construir uma casa e você tem que fazer o alicerce. E esse alicerce, você cava um buraco, você joga a terra ali dentro, a pedra ali dentro, você joga o cimento com a areia, para poder dali você começar a base, começar a levantar a construção. Então veja que em tudo tem que ter a rocha, tem que ter a pedra. Pedra significa rocha, rocha é Cristo. E o profeta de Deus diz aqui, uma coisa interessante, né? Ele diz aqui, voltando um pouco atrás, né? No parágrafo, ele diz assim, a palavra é a mais segura que as visões, e as visões não falam segundo a palavra, então está mal. A palavra é primeiro, porque a palavra é Deus. A palavra é Deus. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então esta palavra, lá no princípio, ela era Deus. E ela se tornou Deus. Porque na verdade, a Escritura ela diz, no princípio era o verbo. O verbo é uma palavra. Verbo é uma palavra. E a Bíblia diz que esta palavra, que estava no princípio, com Deus. Veja só, cara, no princípio, a palavra estava com Deus. Ela estava com Deus, estava em Deus. E ele falou a palavra e as coisas começaram a existir através da palavra. Ele começou a falar e começou as coisas a acontecer, a surgir através da palavra. Então, vem primeiro a palavra. Vem primeiro a palavra, depois as outras coisas, né? O profeta de Deus vem diz que as visões, elas têm que ser de acordo com a palavra. Ela tem que, ou seja, ela tem que estar identificada com a palavra. Se ela bate da palavra, qualquer dom, ela tem que bater com a palavra. Se for um dom de profecia, você tem que ver e correr e ver se ela está batendo com a palavra. Se não bate com a palavra, está fora da palavra. Se for uma visão, você tem uma visão e ela bate com a palavra, tudo o quê? Se ela não bate, está fora da palavra. Porque primeiro a palavra, depois as outras coisas. Mas o que aconteceu hoje? Hoje nós estamos vivendo um dia em que foi adicionado tantas coisas dentro da palavra. E os ingredientes principais da palavra, as pessoas não colocaram mais, tiraram e colocaram primeiro os dons espirituais no lugar da palavra. Mas o profeta de Deus vem assim, nos dias antigos, quando purificava o ouro, antes de ter os fundidores para queimar as impurezas, golpeava o ouro para tirar o ferro, cobre, etc. E golpeava por um lado e logo pelo outro, né? Você sabe você como sabia ele quando tinha o produto perfeito, sem ferro, ferrugem, escória e etc. Quando que estava golpeando podia ver-se no ouro como um espelho. Quando o ouro era purificado, claro e limpo, até que refletia o que estava golpeando. Assim é como faz Deus. Ele toma o ouro que tem encontrado na terra e golpeia com o Espírito Santo, vez após vez, até que possa ver sua semelhança. E isso é o que nós devemos fazer, refletir ao Filho de Deus, e agora devemos fazer sua obra. Coisa interessante que o profeta de Deus diz aqui, é sobre o ouro, que é batido até refletir. Mas você sabia que hoje, os cristãos de hoje a maior parte dos crentes, assim chamado crente, as pessoas me perguntam muito por aí, o senhor é evangélico? Aí eu digo, não. Você não é evangélico? Eu digo, não. Eu sou um cristão. Porque está tão banal essa palavra evangélico, que qualquer pessoa hoje é evangélica. Qualquer pessoa
é um evangélico hoje. Basta ir em qualquer igreja que ele já é considerado um evangélico. Hoje ninguém sabe mais quem é cristão e quem é evangélico. Não, nas igrejas não, porque todos são igual. Todos são iguais. Um amigo meu perguntou ontem, ele veio fazer um frete para mim. Eu estava conversando com ele, me perguntando que um pastor disse para ele, certo pastor chegou com ele e disse para ele que na igreja dele, ele pregava a palavra. Ele é de certa igreja, né? Nós não vamos falar o nome aqui, mas é uma igreja conhecida, uma igreja pentecostal conhecida. E ele falou que a igreja dele era diferente das outras. E eu falei para ele, não, ele é mentiroso, ele está lhe mentindo. Ele não é diferente das outras. Eu digo, quando você perguntar, você orar para ele, pergunte para ele como é que ele batiza os membros da igreja dele. Como é que ele dá a Santa Ceia? Como é o tipo de adoração dele? Quem eles adoram na adoração dele? Ele adora um Deus verdadeiro ou adora 3 pessoas da divindade? Pergunte para ele lá. Então veja só o que o profeta de Deus diz aqui, que em uma construção há diversos tipos de material. E na vida espiritual também há diversos material, né? Começando pelo fundamento que é a fé, você tem que crer. Aí muitas pessoas dizem assim, não, eu sou crente porque eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu faço minhas orações, eu faço as minhas preces, eu faço a minha devoção lá. Eu sou um crente porque eu creio em Deus. Amém. É muito bom. Tem que crer em Deus mesmo. Você tem que crer em Deus. Você tem que acreditar que existe um Deus. Tem que acreditar. Mas isto não é tudo. Não é em uma igreja que eu já sou crente. Não, não, não. Diz o profeta de Deus. Não, é a coisa mais além. Você pode ir para uma igreja. Eu estava falando para esse meu amigo. Olha, você pode ir para a igreja lá. Você pode orar, você pode jejuar. Você pode fazer campanha. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você não estiver de acordo com esta palavra, se o ensinamento desse homem lá, ele não está lhe colocando na palavra, ele é falso. Porque a verdadeira igreja, ela leva as pessoas à palavra. Ela não tira a palavra. Mas você já observou que a maior parte das igrejas, elas tiraram a verdadeira revelação da palavra e embarcaram e colocaram, adicionaram outras coisas, como Eva lá no Jardim do Éden. Você sabia disso? Quando a Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo, mas o pastor diz aí, não tem nada a ver, irmão, corte o cabelo, o seu cabelo quando está feio, vai lá e corta. A Bíblia diz que não pode cortar, mas o pastor diz para você cortar. Não tem nada a ver, irmão. Você pode vestir uma bermuda, você pode vestir uma mini saia, uma saia curta, porque o que vai salvar não é a roupa. Claro, concordo com ele. Não é a salva, mas a Bíblia diz que buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem que ter a santificação. E o que é a santificação? A santificação é abster-se das coisas do mundo. Porque Jesus disse, aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está em você. Se o amor de Deus não está em você, então você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é amor. Ele é amor. Então, veja, se ele está dizendo para você essas coisas, ele está lhe enganando. Se ele diz para você que a Santa Ceia é com pão, com fermento, ele está lhe enganando. Porque o pão da Santa Ceia é sem fermento. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor diz, não trarás pão levedado para a minha mesa. E qual é a mesa do Senhor? É a Santa Ceia. Então, prosseguindo. Então eles adicionaram, tiraram muitas coisas da palavra. Os homens começaram a estudar, tiraram as coisas, os ensinamentos, as doutrinas e começaram a adicionar algo dentro da palavra.
E muitas igrejas dizem, não, nós somos a igreja tradicional, nós preservamos as doutrinas da palavra. Sim, qual é a doutrina da palavra? Qual é a doutrina original da palavra? Quais é as doutrinas da palavra? Qual é o ensinamento da palavra? É só viver a metade da palavra ou tem que viver toda a palavra? Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o fundamento de todas as coisas é a palavra. A palavra que é o fundamento de todas as coisas. Então não adianta viver só a metade. Ah, na minha igreja é isso, a igreja fulano de tal é assim, assado e cozido. São a mesma coisa. Eu falei para um amigo meu amigo, eu vou te falar a verdade, não quero te enganar. É farinha do mesmo saco. Elas vivem a mesma coisa. Elas pregam as mesmas coisas. E ele disse, mas como assim pregam as mesmas coisas? Eles ensinam as mesmas coisas. A mesma doutrina que uma tem, a outra tem. Eu disse para ele, examine a escritura e veja o batismo lá, como Jesus ensinou e como os apóstolos ensinaram. Veja a Santa Ceia, como os apóstolos deram, o apóstolo Paulo deu. E veja se bate, as igrejas batem com o que eles ensinam, com a palavra de Deus. Porque tem que bater. O profeta de Deus diz que tem que ter a palavra. Tem que bater com a palavra, se não tiver com a palavra, está fora da palavra. E você sabe que hoje nós vivemos no mundo de uma grande confusão religiosa. Nós vivemos em um grande conflito hoje de religiões. Uma falando que ela é melhor do que a outra. Uma dizendo que o ensinamento dela é melhor do que a outra. Porventura, disse o apóstolo Paulo, porventura Cristo está dividido? Quando você diz que a sua igreja é melhor do que a outra, você está fazendo divisão. E no reino dos céus, no reino de Deus não tem divisão. Não tem divisão no reino do céu. Ah, mas a minha igreja, ela é isso, é aquilo, ela é mais bonita. Não, Deus não está olhando a aparência. Se Deus fosse olhar a aparência, Deus tinha aceitado o sacrifício de Caim. Porque se existisse um altar mais bonito do que de Caim, altar bonito, florido, cheio de flores, de fruta, bem ornamentado, bem organizado, bem ajeitadinho, não tinha uma falha. Porém Deus rejeitou. Por que Deus rejeitou? E Deus aceitou aquele sacrifício de Abel. Porque ele aceitou o sacrifício de Abel, daquele animal simples, ali em cima, ensanguentado, olhando a aparência, o altar de Caim era mais bonito. Então, aí meu amigo disse, mas por que isso? Digo, examine a escritura, pergunte para o seu pastor. Se ele diz que a igreja dele é melhor do que a outra, então diga para ele, porque se ele é melhor do que a outra, se ele pregar a palavra, então diga para ele porque que no batismo ele não batiza as pessoas. Porque a igreja também lá, a mãe também batiza também, batiza no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Pai, Filho e Espírito Santo não é um nome. Não é um batismo. Não. O batismo é em nome do Senhor Jesus. Porque você tem que dizer o nome. Veja o que Jesus disse lá. Ir batizando vai dizer nome. Em nome. Em é um pronome. Como você vai tratar? Em nome de quem? Do Pai. Como é o nome do Pai? Do Filho. Como é o nome do Filho? Do Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós estamos vivendo hoje em um dia de confusão. É tanta igreja, que ninguém sabe quem está falando a verdade. Aí um fica lá, mete o pau no outro. Aí o outro vai, mete o pau no outro. Sabe qual é que está correto? Sabe o que é que está certo? Sabe qual é a verdade? Está aqui, ó. Essa aqui é a verdade. A palavra é a verdade. Ela é a verdade de todas as coisas. Amanhã, eu estava ouvindo um vídeo de um pastor falando
Não vote partido fulano de tal, ciclano de tal, não vai votar nesses partidos e tal, tal. Cristo não teve partido, não. Cristo não teve partido. Como é que um pastor se mete em política? Você concorda que um pastor se meta em política? Primeiro, ou ele é pastor ou ele é um político. Nada contra. Ou você é um pastor ou você é um político. Já como um cristão normal já não é correto. Aonde tem mandamento que um pastor deve se meter na política? Jesus disse o contrário. Olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Religião. E a doutrina de Herodes. Política. Ah, meu amigo, agora. Nessa época aqui, quantos pastores pegaram dinheiro para construir igreja? Pegaram o dinheiro dos políticos para construir igreja. Por isso que os políticos vão lá no seu púlpito para pedir voto aos seus membros, porque você está comprometido com ele. Jesus nunca se comprometeu com Herodes, nem tão pouco com os fariseus. Não. Então você vê que está ligado hoje a religião e a política junto. A religião, tanta religião, tanto partido político, e todos eles dizem que são os melhores. Agora, todos são os melhores, porque querem alguma coisa. E ainda tem pastor que vai lá e apoia político. Principalmente aqueles que vocês sabem que são inadequados. Então esse pastor estava dizendo, não vote partido fulano de tal, ciclano de tal, porque eles estão apoiando isso e aquilo. Concordo com ele. A gente não deve votar nesse tipo de pessoa. Porém, Deus não mandou você se meter em política. Deus, primeiro que você não precisa ser eleito, porque Deus já te elegeu antes da fundação do mundo. Antes que houvesse um céu e terra, Deus te elegeu. Então a política e a religião junto hoje, e elas mudaram os quadros, adicionaram muitas coisas dentro do sistema, dentro das igrejas, e com isso a maioria das pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que há muitas pessoas fracas, doentes e até dormem. Por quê? Por não discernir o corpo de Jesus. Por quê? Porque o corpo de Jesus é a palavra, é a Santa Ceia. Aí junta a religião dos fariseus e a doutrina de Herodes, que é a política. Como cidadão brasileiro, nós devemos cumprir o nosso dever. Devemos votar. Você deve escolher o seu candidato, mas você não deve ser manivelado pelas pessoas. Você tem que votar em fulano, ciclano. Não. Você tem que escolher, é uma escolha sua. Você tem que escolher. Então, elas estão juntas hoje. Religião e política juntas. Você sabe que no princípio só existia uma igreja. Mas por causa da intelectualidade de homens sábios, de políticos, entraram dentro da igreja. E adicionaram muitas coisas dentro da igreja, trazendo para o seio da igreja. Trazendo coisas, ensinamento estranho para dentro da igreja. E muitas pessoas, muitos filhos de Deus, entraram nisso. Mas a hora é agora que Deus está chamando seus filhos nesses últimos dias para sair de toda esta baboseira, sair da política, sair da religião e voltar de novo aos princípios da palavra, ao fundamento da palavra dos apóstolos e dos profetas. A época é agora, que todos são bonzinhos, todos são bacanas, são legais. Tem muitos deles que são bons, pessoas ótimas, legal. Nada contra ninguém. Nada contra ninguém. Mas esse pastor que saiu aí falando para os seus membros, por que você não prega o evangelho para esse tipo de classe de pessoas? Mostre para ele que Jesus Cristo morreu para ele e fez ele uma natureza só. Ele não fez ele com duas naturezas. Por que você não fala? Você não tem coragem de falar? De enfrentar o pecado? É um pecado, todo mundo sabe. Que nos dias de Jesus disse que nos dias como foi nos dias de Ló, seria o dia de hoje. O que nós estamos vendo hoje?
uma sociedade misturada. Ninguém sabe quem é cristiano, quem é cristão, quem é pagão. Ninguém sabe. Por quê? Tantas religiões. Mas a Bíblia diz que nesses últimos dias Ele ia enviar uma mensagem que ia tirar você de toda esta confusão. Tanto confusão religiosa, principalmente como a religião, como a confusão política. Porque elas estão juntas. Elas mataram Jesus. Juntaram os fariseus, os saduceus, foram até lá Pilato e disseram para ele: este homem diz que ele é o rei dos judeus. E nós só temos um rei que é César. Eles colocaram ele na parede. Colocaram ele na parede lá. E ele pegou, lavou suas mãos e entregou a Cristo. Veja, a religião e a política juntas mataram Jesus. Pessoas que defendem partido político, pessoas que defendem religião. Não, nós devemos defender uma causa, que é a palavra de Deus. Essa que nós devemos defender. Em toda circunstância da nossa vida, nós devemos defender ela, a palavra Cristo. Cristo, devemos defender Cristo. Então, nós vivemos esses dias hoje. Dia que Jesus Cristo disse que como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma. Veja nos dias de Noé. A mortandade, a corrupção, a prostituição. Nos dias de Noé era assim. Mas Noé tinha uma mensagem para o povo, mas eles não quiseram ouvir. Lá em Ló tinha uma mensagem lá, mas o povo não quiseram. Aqueles homens de lá, aqueles sodomitas de lá, sabe o que eles fizeram quando eles viram o anjo do Senhor? Foram bater na casa de Ló. Foram bater na casa de Ló. Vê o mundo que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia diz que nesses últimos dias o homem mudaria o curso natural das coisas de Deus e andaria como um animal irracional. Agora veja, animal irracional. Veja o animal, veja a cadelinha, veja a cachorrinha. Ela anda, ela não tem noção das coisas, porque ela é um animal, ela não pensa. E por que o homem que pensa, que tem raciocínio, sabe que Deus não fez ele com essa natureza? Deus fez você com uma natureza só. Fez você com uma natureza, não como um animal. Para isso Deus te deu raciocínio para você pensar. Mas o que acontece? A sociedade mista está enxertada em todos os cantos esse tipo de pecado. O pecado sodomita vivendo em todas as classes sociais. Aí vem um pastor desse falar besteira, dizer: você não tem que votar em partido fulano de tal porque apoia. Por que você não diz para ele que ele tem uma alma e Deus quer salvar a alma dele? Essas pessoas, elas têm uma alma e Deus quer salvar a alma dela. Claro, se elas se arrependerem dos seus pecados, Cristo Jesus está pronto para perdoar ela. Porém, a Bíblia, a própria palavra de Deus diz para aqueles que não querem aceitar, Deus cegou eles e os seus entendimentos. Por isso que eles vivem como animais, porque eles estão em pecado, estão na prática do pecado, praticando o pecado. Mas Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio morrer por todos. A salvação é para todos, embora que nem todos querem. Nem todos querem Jesus. Todos não querem. Por quê? Porque seguir Jesus é abandonar a prática do pecado, é abandonar todos os seus prazeres, é abandonar todos os seus desejos e seguir Cristo. Isso é que é seguir Cristo.
Diz o profeta de Deus aqui, voltando. Agora aqui está o plano da salvação. Em sua vida, suas visões. Veja o que ele diz aqui, ó. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Quando você tem um encontro verdadeiro com a palavra, que é Cristo, que Ele liberta você, você torna uma nova criatura. Aí aquela natureza que você tinha, uma natureza de animal, por isso que todo mundo diz, todo mundo são crentes, amém. A Bíblia diz em Tiago, crê tu que existe um só Deus, faz bem, o diabo também crê. Eu sou crente, eu vou para a igreja, eu oro, faço campanha, faço minha praia, amém, graças a Deus. Continue indo, mas não é tudo. Você precisa ter um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Você precisa ter um verdadeiro encontro, você precisa ter o companheirismo com Ele e deixar que Ele possa fazer algo por você. Você talvez não pode fazer nada por você. E você não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada por você. Sua mãe, seu pai, seu tio, seu pastor não pode fazer nada por você. A única coisa que nós devemos fazer, que nós podemos fazer, é falar a palavra, mostrar a palavra. Se você crer na palavra, aceitar a palavra, se converter do seu mau caminho, deixar a sua prática do pecado, deixar essa natureza animal e voltar a viver uma vida com Cristo, Cristo está pronto para te perdoar. Caso contrário, só existe dois caminhos. Um leva para o céu e um para o inferno. Mas você sabe que a prática do pecado é um caminho largo e espaçoso. E muitos, disse Jesus, e muitos hão de entrar. Muitos. Então, nos dias de Ló, nós estamos vivendo os dias hoje. Os dias em que o homem tem mudado a natureza. Tem mudado a sua natureza. Os valores estão se invertendo agora. Porque o homem não continua vivendo a vida que Deus estabeleceu para ele como homem. Deus chamou você para ser um homem. Deus chamou você para ser uma mulher. O primeiro casal que Deus fez no Jardim do Éden foi um homem e uma mulher. Uma natureza de homem e natureza de mulher. Só que quando Deus fala de homem, Ele refere a mulher porque a mulher não tem espírita, é espírito. Mas no físico, no homem, existe diferença. Homem é homem e mulher é mulher. Deus fez a sua natureza assim. E Deus quer que o homem seja assim. Mas o pecado tem entrado. E tem pessoas, igrejas, religiões, que não querem falar a verdade. Você tem que falar a verdade para as pessoas. Você tem que mostrar a verdade para as pessoas. Você tem que mostrar para as pessoas que este caminho, o caminho que elas estão seguindo, é um caminho sem volta. Todo pecado ao homem é perdoado, disse Jesus. Todo pecado, o homem é perdoado. Aquele que blasfemar contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo, tem perdão. Contra o Pai e o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. A blasfêmia, a mudança, esse tipo de mudança é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você está mudando a natureza que Ele te fez. Ele fez você desta natureza. Mas o que acontece? Só falam de prostituição, de beber, de fumar. Isso é bom. Você tem que parar de beber. Não está lhe fazendo bem nenhum beber. Tem que parar de fumar, porque não está lhe fazendo bem nenhum. Porque aquilo que te prejudica, aquilo que está te causando mal, é o pecado que está te causando mal, que te vai levar para o outro lado. É aquilo que te causa mal. Mal para a tua saúde, mal para o teu bolso, porque você está tirando dinheiro para dar para o seu filho, para você aplicar em um desejo seu, em uma vaidade sua.
Não, aplique nas coisas corretas. Dê para o seu filho. Tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que parar de se prostituir, tem que parar. Mas não é só isso. Veja que o espírito da prostituição, ele é um dos espíritos terríveis. Ele abrange várias coisas. Inclusive essa mudança de natureza. O homem já não quer mais ser aquele homem que Deus criou, quer ser outra coisa. Deus te fez dessa forma. Então você tem que ficar dessa forma que Deus te chamou. Mas o pecado tem entrado no mundo, tem afastado as pessoas de Deus. Veja a distância que as pessoas estão de Deus. Veja a distância que as pessoas estão de Deus. O pecado tem afastado o homem da presença dele. E Deus quer você. Deus quer que você seja um salvo. Deus quer que você seja um filho dele. Para isso Deus tem te abençoado. Então, eu quero deixar aqui para você. Se você não conhece Jesus, se você não conhece Cristo, venha, dê um passo para Ele. Ele está com os braços abertos te esperando. Deixa essa prática de pecado. Deixa esse pecado. Deixa essa prostituição, esse espírito de prostituição que está afligindo você. Esse espírito de beber, de fumar que está lhe afligindo. Você não dá conta? Entregue para Jesus. Peça para Ele, Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Então que Deus te abençoe. Que Deus derrame da sua graça sobre você. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração. E você possa ser um verdadeiro cristão. Não basta ir só para a igreja. Não. Não precisa, basta só ir. Você tem que fazer mais. Você tem que reconhecer Cristo como o Senhor da sua vida. Como diz o salmista, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Ele é o seu pastor, então dê a sua vida para Ele. Se Ele é o seu pastor, você é a ovelha do pasto dele, e dê a sua vida a Ele, entregue a sua vida a Ele, e diz a palavra, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e no demais, tudo Ele fará. Deus te abençoe, e que a graça de Deus esteja no teu coração. Nós vamos orar neste momento, vamos agradecer a Deus por este momento que Deus tem nos concedido, mais um momento que Deus tem nos dado essa oportunidade. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, neste momento, Pai, eu quero te apresentar, Pai, essas pessoas que estão ouvindo esse aparelho, estão ouvindo, Senhor, e vão ouvir esta mensagem, que esta palavra alcance essas pessoas, liberta essas pessoas que estão precisando da ajuda do Senhor, que o Senhor possa derramar da tua graça sobre cada um deles, Pai, que teu Espírito Santo possa tratar com cada um deles. Salva essas vidas. Deus, se elas abrirem, Senhor, o seu coração, socorre essas pessoas, ajude essas pessoas, Senhor. Ao encontro delas, nesse momento, vai o Senhor, para que o Senhor estenda o braço para cada um deles, Pai. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você e a todos, e até segunda-feira, se Deus permitiu, com mais um programa Voz do Evangelismo, trazendo hinos abençoados, uma palavra abençoada da parte de Deus para o seu coração. Deus abençoe você. Sou muito feliz, hoje sou um cristão. Iludido eu estava numa triste condição. Um pregador diferente trouxe algo do céu para mim. A palavra poderosa tirou-me da confusão.
alcançado pela graça. Tenho vida nova, tudo foi mudado. Sou muito feliz, hoje sou um cristão. Por meio da tecnologia, essa voz ainda soa, permanecerá conosco até o dia que Jesus voltar, levando a mensagem de Elias que Jesus prometeu, separando a noiva eleita para ir morar com Deus. Esta é a mensagem do dia, a mensagem da hora, é o caminho de luz e vitória, é a preparação para subir pra glória. Desde que